Tricolores de toda a terra, está no ar o seu Resenha Express, segunda edição. Não tinha como não entrar no ar, né? Com o Soteldo vindo pro Fluminense, essa notícia bombástica aí que abalou os alicerces do universo tricolor. A gente teve que voltar aqui. Então tá começando o seu Resenha Express no canal que não quer ser a sua voz, mas quer dar voz a você, torcedor do Fluminense. Vambora! É isso aí agora, em definitivo, pedir a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações, deixa o like. Se puder hypar esse vídeo, dá uma moral pra gente. O hype é gratuito, tem o hype pago, mas o hype é gratuito. Puxa o comentário pro lado aí no seu celular e dá uma hypada aí pra ajudar a gente, beleza, galera? E a gente já vai iniciar aqui, sem muitos delongas aqui, informações do Fluminense. A gente não vai começar com essa do Soteldo, não. Mas uma bem estranha, né, que a gente traz aqui. Acabei entrando aqui na duelinho, mas não é duelinho não, que a gente já vai ver também. Que é essa aqui que eu queria trazer para vocês, que é uma notícia que me estranha um pouquinho, tá? Essa aqui, ó. Renato Gaúcho prioriza pontas e trata Cano como solução no ataque do Fluminense. Vem dizendo aqui, ó, a diretoria tricolor consultou técnico sobre a contratação de um 9. Centroavante argentino está liberado pelo departamento médico e ficará à disposição do clube. Aí ele disse o seguinte, ó, a diretoria trabalha para reforço para a disputa da Copa do Mundo de Clubes e o restante da temporada, embora o setor ofensivo seja o principal foco das negociações, a posição de centroavante especificamente não é prioridade para Renato Gaúcho. Aí vem falando, a cúpula tricolor consultou o comandante sobre essa necessidade de um novo nome para a função, mas ele indicou preferência por reforços em outras partes do ataque. Isso porque Cano está liberado pelo departamento médico, ficará à disposição do técnico para a estreia contra o Borussia Dortmund. E aí, vai falando aqui sobre a possibilidade do Soteldo, etc. Enfim, galera, é muito surpreendente essa informação aqui. Por isso que eu falo, a cada dia é uma informação diferente. Vocês lembram que mais cedo a informação trazida pelo Correio Brasiliense dava conta de que o Renato estava pressionando o Mário? E eu falei, gente, eu acho isso meio inviável, o Renato está pressionando o Mário por contratações, porque não é o perfil do Renato, e nesse momento o Renato deixou claro que está satisfeito com o elenco, mas gostaria de, se fosse para contratar, que era para contratar jogador para ser titular. E que ele entendia as condições financeiras do clube. Além disso, falavam, porque ele está cobrando um 9. Eu falei, olha, acho estranho ele estar cobrando um 9, porque a prioridade dele é um ponta-direita. Muita gente falou assim para mim, não, Quintela, o Renato quer um ponta-esquerda, que direita é o Arias. A gente vai chegar lá. A gente vai falar de Soteldo já já. Enfim, e aí ficou essa discussão, né? Será que vai vir o centroavante, ele está cobrando, blá, 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 enfim. A matéria que o Gé acaba de trazer traz algo completamente diferente daquilo que a gente estava falando, cara. Que é isso aí, ó. Renato não quer um centroavante, não. Ele acha que é tudo bem, o Cano resolve os problemas. Ele quer pontas. Mas aí que a matéria fala uma coisa importante. Prioriza. Não é que ele não queira, galera. Ele prioriza. Por que ele prioriza? Porque o Renato, desde o início, quando a gente fazia perguntas na coletiva, ele dizia que ele queria um ponta-direita. Ele falava isso. Muito claro. Nas primeiras vezes ele falava ponta-direita. Nas outras vezes ele falava que era o cara do 1 contra 1. Do 1 para 1, que só tem o Keno. Então, assim, mas ele sempre deixava isso muito claro. Então, priorizar não quer dizer que ele não queira um 9, mas quer dizer que a prioridade é o ponta, é o cara que dribla, 1 contra 1. E por isso que ele priorizou isso. Aí a matéria vai falando sobre isso um pouco aqui. Agora, quando ele fala Cano como solução, se o Renato acha mesmo que o Cano é a solução para o nosso problema no ataque, eu acho que o Renato está equivocado. O Cano é um goleador, um ídolo, um artilheiro nato, mas o Cano precisa ser municiado. O Cano não é um jogador que participa do jogo o tempo inteiro. Ele precisa ser municiado. Ele precisa estar dentro da área e o time precisa ser um time muito criativo, com uma capacidade de propor o jogo muito grande para que ele participe. E a gente precisava de um centroavante para, nos momentos difíceis, arrumar um gol de cabeça, escorar uma bola para quem vem de trás, chapar no canto e fazer um gol, fazendo um pivôzão, brigar com a linha defensiva. Então, assim, eu acho um erro tratar o Cano como solução, tá? E sobre priorização dos pontas, é normal, ele tentou isso mesmo, ele pediu isso. E a nossa próxima notícia fala exatamente sobre isso, ó. O Fluminense tentou um cara que eu vou dizer para vocês, se viesse, seria simplesmente espetacular. Tá aí, ó, o Fluminense faz sondagem por meia, ex-Bragantino e São Paulo, Elinho. Esse aqui seria um babaita de uma contratação. Acho que seria quase que unânime na torcida se ele fosse contratado. E mais uma vez eu peço para que vocês se atentem para um fato. O Elinho
ele é um ponta-direita. Pode, um meia-direita. Pode jogar na meia esquerda? Pode. Mas se você for em qualquer aplicativo dele de desempenho, você vai ver a incidência de jogo pela direita. Tá? Vocês vão ver isso. Ele pode ser um meia pela direita, um meia pela esquerda, um ponta, ele joga como ponta também. Mas na maioria das vezes você vai vê-lo atuando como ponta pela direita, que é onde ele se destaca mais. Então, mais uma vez, o Fluminense fez uma oferta ao Toluca, a gente vai ver aqui, pelo ponta direita. Mas vamos lá para a matéria, que a matéria fala aqui, ó. Informa o portal GE que o Tricolor fez uma sondagem pelo meio atacante Elinho, de 25 anos, com passagem pelo Red Bull Bragantino e São Paulo, que hoje defende a equipe do Toluca do México. O site, contudo, diz que após a resposta do clube mexicano sobre valores envolvendo o negócio, o Tricolor das Laranjeiras considerou como inviável o investimento. Vale lembrar que o Fluminense tem até o próximo dia 10 de junho para inscrever jogadores para disputar a Copa do Mundo de Clubes FIFA. Depois a janela ficará aberta somente a partir do dia 10 do próximo mês, permanecendo até 2 de setembro. Está falando aqui sobre o Elinho. Seria uma baita contratação. Então, mais uma vez, um jogador que é ponta. Não sei quais foram os valores pedidos aí pelo Toluca, mas com certeza foram valores astronômicos para o Fluminense ter desistido assim de cara da contratação do jogador. Beleza, galera? Dando sequência, vamos falar sobre Soteldo. Soteldo é o cara, a bola da vez no Fluminense. E já antes de ler a matéria aqui do GE, eu pergunto a vocês, quem está aqui no chat, vocês gostariam da contratação do Soteldo? Vou colocar uma enquete no canal para vocês, para saber a opinião de vocês. Mas comenta aí, vocês acham que é uma boa contratação, vocês acham que não é? Enfim, vamos lá, vamos ver o que diz a matéria sobre essa possível contratação do Soteldo pelo Fluminense. Vamos lá. O Fluminense negocia a contratação do atacante Soteldo. E aí vai falando aqui, ó, o Fluminense está perto de acertar com o atacante Soteldo como primeiro reforço para a Copa do Mundo de Clubes. A proposta é por compra do jogador que pertence ao Santos. Está na seleção venezuelana para a disputa das eliminatórias. O entrave do negócio são os valores de compra. O Santos pede uma quantia que o Tricolor ainda não se dispôs a pagar pelo jogador de 27 anos. As diretorias seguem conversando em busca de um denominador comum. A informação foi publicada pelo jornalista venezuelano Carlos Tarache e confirmada pelo GE. Aí vem falando sobre inscrever o jogador no Mundial de Clubes. E aí vem dizendo que foi pedido direto do Renato Gaúcho essas contratações. Né? No Grêmio ele teve 41 partidas com 7 gols, 4 assistências. Não são números tão bons, tá, galera? Mas teve problemas físicos nessa temporada. Já são 4 contusões nessa temporada. Isso é o ponto negativo da vinda do Soteldo. 4 contusões só nesse ano, que não chegou nem no meio dele ainda. Só para vocês terem uma ideia. Então, esse é o ponto negativo aí de uma possível vinda do Soteldo para o Fluminense. A matéria fala sobre isso, ainda não fala de valores. E as negociações continuam. Vamos lá que eu vou dar minha opinião também sobre isso. Vou dar aqui meu pequeno pitaco, plagiando aqui o Pitaco Tricolor, ótimo canal de Fluminense. Galera, é o seguinte. Quando a gente vai avaliar uma contratação como essa do Soteldo, a gente tem que avaliar muitas questões e ter uma avaliação, na minha opinião, macro. A gente estava debatendo isso no grupo de membros do Resenha. Se a gente for pensar no Soteldo, tecnicamente, e para aquilo que o Renato precisa, é uma excelente contratação. É um jogador para ser titular do Fluminense. Ok? É um jogador para ser titular do Fluminense. Quando a gente pega o conjunto da obra, e aí você trata o lado profissional, a questão física e a questão técnica. Na questão física, preocupa demais o jogador ter tido 4 contusões numa única temporada. É algo muito preocupante. Mas um trunfo positivo para a gente é que a gente tem um filé, que é um baita de um cara assim especializado em recuperação física de jogador. Então a gente tem ele lá. A gente tem um ótimo DM também, que se tivesse alguma questão médica mais séria, o DM nosso é muito bom. Então, assim, tendo um DM de excelência, tendo um cara como o Dr. Newton Petroni como referência, tendo uma fisiologia muito de referência no Fluminense, a gente acredita que é possível recuperar o jogador. Vocês vejam que todos os times do Brasil estão tendo problema de contusão. E aí sobra um outro problema que o Soteldo tem, que é disciplinar, tá? De conhecimento público, o Soteldo tem muitos problemas extracampo, e esses problemas extracampo não são admissíveis. Podem atrapalhar, inclusive, o grupo, esses problemas extracampo. Então, outra questão a gente tem que levar em consideração, que é o seguinte, o poder aquisitivo do Fluminense. Vocês viram aí que o Fluminense tentou contratar o Elinho.
e desistiu de cara. Quem não gostaria de ter o Elinho no Fluminense? Diz aí pra mim. Quem não gostaria de ter o Elinho no Fluminense? Hein? E imagina se o Fluminense tivesse condição de contratar um Arthur Cabral, que nem o Botafogo fez lá. Foi lá e contratou o Arthur Cabral. Diz aí pra mim. Se o Fluminense tivesse a condição de pegar um Montoro de 17 anos, recém saído do ovo lá, no Vélez, a gente estaria falando em Soteldo? Se o Fluminense tivesse a condição de pensar num Jovic, como o Botafogo está pensando, ou então no Jorginho, que o Flamengo está contratando, a gente estaria aqui, nesse momento, falando em contratar, por exemplo, o Soteldo? A gente não estaria. Agora, para a realidade do Fluminense, para aquilo que a gente tem e para aquilo que a gente pode, eu não consigo concordar que a contratação do Soteldo é ruim. Eu não consigo concordar. Eu até concordo que essa situação que o Fluminense se encontra não se deve única e exclusivamente ao fato do Fluminense não ser uma SAF. Claro que se fosse uma SAF teria mais poder aquisitivo. Mas se deve principalmente pelas péssimas escolhas que a nossa gestão atual fez no início da temporada. Eu, pelo menos aqui, falei que pagar 40 milhões de reais no Canóbio era um absurdo. O Canóbio não era esse jogador. Ele não valia 40 milhões de dólares. 40 milhões de reais, perdão. Hoje a gente poderia estar sonhando mais alto se a gente não tivesse contratado o Canóbio. Então, assim, e sem contar outros jogadores, o próprio Renato Augusto, que o Corinthians liberou, enfim. Então, são situações que quando o Fluminense gastou quase 150 milhões no início desse ano com contratações, gente. Então, não é que falta dinheiro em si. Falta uma boa gestão. Falta um bom trabalho de scout. Falta liberdade para o scout trabalhar. Falta um DNA, um modelo de gestão. Um pensamento do que o Fluminense quer. Óbvio que para ter o poder aquisitivo desses clubes, ele tem que virar SAF mesmo, ou, sei lá, uma outra alternativa, arrendar a base, pagar a dívida, usar o dinheiro todo para poder o dinheiro todo render para o clube, enfim, alguma coisa diferente você teria que fazer. Mas a situação de momento do Fluminense, o Soteldo é sim uma ótima contratação. Porque ele é tecnicamente muito bom jogador. Esses problemas disciplinares, o elenco do Fluminense, o grupo do Fluminense não tolera, e pode ser que a gente consiga resolver aqui. O Renato é um cara bom para gerir isso. A questão física, a gente tem bons médicos, tem bons fisioterapeutas, temos o Petrone aí. Enfim, eu acho sim uma boa contratação do Soteldo, pela situação que o Fluminense se encontra. Então esse é meu ponto de vista. E hoje na live a gente vai falar mais sobre isso. Agora, trazendo aqui uma pergunta para vocês. Vocês repararam que o Soteldo também é um ponta-direita? Por que será? Você lembra que muitos que falaram assim, Quintela, não. A gente tem que pegar um ponta-esquerda, porque ponta-direita é o Arias. A gente já tem o Arias. Vocês não estão achando estranho? O Elinho, ponta-direita, agora o Soteldo, ponta-direita? Minha profecia está se fazendo. Que eu disse que o Arias ia passar para o meio e ia ter liberdade para jogar à vontade. Enfim, isso e outras coisas mais a gente vai falar hoje na nossa live, no nosso bate-papo mais tarde às 21 horas. Beleza? Convido vocês a participar. Logo mais às 21 horas tem live aqui no canal. Fica o convite a vocês. É isso aí, galera. Esse foi o Resenha Express, segunda edição. Se tiver mais alguma informação, a gente traz logo mais na nossa live. Saudações tricolores, fiquem com Deus e até logo mais. Valeu!